Se você deseja praticar a cura espiritual, deve aceitar Deus como onipotência e deve ser capaz de olhar para o pecado, o falso apetite, a doença ou qualquer outra condição sem medo ou horror, percebendo. Se você não faz parte da onipotência de Deus, você só pode existir na crença do homem. Uma pessoa pode acreditar que existem fantasmas em uma sala, mas os fantasmas não têm realidade. Pessoal, para a gente poder ter uma compreensão mais profunda desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Bom, mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a onipotência de Deus. Dentro desse assunto, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre a iluminação espiritual? Ô Gilson, aquilo que alguns chamam de iluminação espiritual, ou despertar espiritual, ou a realização de Deus, veja, não importa a palavra, a linguagem, a expressão, a forma de dizer. Aquilo que aqui pode ser chamado assim, como iluminação, ou realização, ou despertar, é algo que na realidade está além das palavras. Nós somos muito tendenciosos a nos apegarmos às expressões, a nos prendermos às palavras. Nós temos uma forte inclinação psicológica de orientarmos o modelo do saber para cada um de nós, tendo por princípio conhecimento de expressões, conhecimento de palavras. É típico desse intelecto em nós, que é um modelo de intelecto condicionado, nos apegarmos às palavras. Você pergunta qual é a visão que nós fazemos disso? Qual é a visão que você tem disso? Basicamente, essa é a sua pergunta. A meu ver, a ciência da realidade, daquilo que aqui está presente, como ela está acontecendo, sem a intervenção, gerenciamento, interferência, sem qualquer norteamento ou posicionamento particular, pessoal. Algo muito forte em cada um de nós. Quando nós não temos isso, aquilo que aqui está se revelando é a realidade da vida. Está perfeitamente em linha com esta realidade, sem colocar esse elemento que interfere, que julga, que compara, que avalia, que quer controlar, gerenciar, é ter uma visão do momento sem o passado. Então, o que é esse despertar? É acolher a vida como ela acontece. É ter uma direta e profunda compreensão do significado daquilo que aqui está presente se mostrando. Sem a ilusão de alguém presente, como uma pessoa, para interferir, para fazer escolhas, para comparar, para gostar ou não gostar, aceitar ou rejeitar. Então, uma nova visão se mostra presente. Então, se trata de uma visão onde não há mais esse elemento.
Esse elemento que estava interferindo, comparando, julgando, aceitando, rejeitando, soa estranho muita coisa que aqui colocamos. Essas colocações aqui, naturalmente, para o modelo do pensamento, elas são enigmáticas, complexas, difíceis, para não dizer muito estranho. Isso ocorre em razão do modelo de pensamento que está presente na maioria de nós. Nós estamos vivendo em um padrão de pensamento cultural, social. A nossa formação é de estrutura, de padronização, de condicionamento, de modelo de pensamento comum. Em toda essa visão de cultura humana, de modo de perceber, de sentir, de falar, de interagir com a vida, a partir de uma ilusão, que é a ilusão do passado. É a presença do passado em nós, a presença de todo esse condicionamento de cultura que recebemos do mundo. Algo que estamos cultivando e mantendo conosco desde a infância. O seu real contato com a vida, a real revelação desse momento, é um contato com o instante, sem o passado. Uma vez que o passado em nós é todo esse movimento de condicionamento, de modelo de pensar cultural, social, coletivo. Olhar para esse instante, sem a ideia de alguém presente, sem o modelo do pensamento político, social, religioso, filosófico ou psicológico. Uma vez que tudo isso faz parte de um aprendizado, de um conhecimento, de uma herança de memória. O seu real contato com a vida, nesse novo olhar, sentir, perceber e responder ao momento, requer um cérebro livre, uma mente silenciosa, requer esse estado de ser que aqui está presente e não se separa da própria vida. É evidente que estamos tocando com você aqui em algo fora da mente, fora do conhecido. É a presença da realidade aqui e agora se revelando como a verdade deste ser. Isso é o despertar espiritual. Você nasceu para, nesta vida, assumir a realidade da vida. Algo impossível enquanto o modelo do pensamento. Desse pensamento condicionado, desta mente programada, desta consciência presa a toda essa estrutura de modelo psíquico, de herança cultural, estiver presente. Assim, nós precisamos de uma base para esta revelação, para a ciência deste ser, que é a iluminação espiritual. E a base é estudar a nós mesmos. Estudar o que é a mente, o que é o pensamento, o que é esse sentir, esse pensar, esse interagir, esse reagir, algo tão comum em todos nós. Enquanto houver esse elemento que se separa, que se vê como uma entidade presente no tempo,
interagindo com outros, também nesta ideia de ser alguém, ou de se livrar do que não gosta em si mesmo. É assim que, no pensamento, se processa em nós a ideia da pessoa. Se isso está presente, não há verdade, não há clareza, lucidez, compreensão, inteligência. Então, o que é a iluminação espiritual? É a ciência da vida, quando o eu não está. Assim, não se trata de uma pessoa que alcançou alguma coisa, que obteve essa iluminação, que alcançou esta realização de Deus. Se trata da constatação daquilo que aqui está presente quando essa ilusão da pessoa não está mais. Quando a conclusão de ser alguém, a avaliação que em geral nós temos para com as situações a partir do pensamento, quando isso não se estabelece mais, não se estabelece em nós mais a presença do eu, do ego, do passado, podemos assumir o nosso contato com ele ou ela, podemos assumir o nosso contato com a vida, com o momento presente, sem alguém neste contato. Isso é o despertar. Essa é a visão livre da consciência comum, que é a consciência que está em uma condição de sono. Por que a expressão o despertar da consciência? Porque uma nova consciência está presente. Esta é a real consciência. É a consciência de ser. Isso está em linha com a vida, em harmonia com tudo. Não há conflito, não há contradição, não há desordem, não há mais sofrimento. É o que estamos aqui trabalhando com você, lhe dizendo que nesta vida isso é algo possível e realizável. Não é realizável por alguém, é realizável por ser a verdade de ser. Apenas estamos dormindo, inscientes, inconscientes. Apenas não estudamos, investigamos, não nos perguntamos: quem sou eu? Não aprendemos ainda a olhar para esse novo aprender, para esse real perceber a realidade do momento. Porque estamos constantemente sustentando alguém que se vê aqui presente, se vê presente aqui nesse instante, vindo do passado e indo para o futuro. Isso se desfaz quando, nesse aprender, investigamos a natureza desse pensador, desse experimentador, desta pessoa, que o pensamento diz que somos nós mesmos. Portanto, aprender sobre o autoconhecimento, tomar ciência de ser, é ter revelado aqui e agora aquilo que está fora do conhecido. É ter presente aqui e agora aquilo que está fora deste eu. Portanto, esta revelação não é alguém que realiza ou faz. Aquilo que se revela, que se mostra revelado aqui, é a própria realidade divina. Isso é a natureza deste ser. Esta é a realidade sobre você. Portanto, você, em seu natural estado de ser, é esta verdade.
Você, em seu natural estado real, é a realidade divina. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário: eu me sinto paralisado por medos que nem sei de onde vêm. Eles simplesmente tomam conta de mim. Como vencer o medo? Então, Gilson, aqui a questão é investigar a natureza desse eu. Ele é a presença que se separa do futuro para temer o que irá acontecer com ele. Ele se separa do passado para se lembrar do que aconteceu com ele. Veja, a presença do medo é a presença desse eu. É quando o pensamento está presente para alguém, se lembrando do passado que não deseja, ou do futuro que não quer, que o medo está presente. Então, nós falamos, em geral, de vencer o medo, sem a compreensão do que é o medo. Nós acreditamos que o inimigo está lá fora para ser vencido, mas não investigamos a natureza, a estrutura, a base deste inimigo. A estrutura, a natureza, a base desse inimigo é a presença do pensamento. Não há medo sem o passado. Não há medo sem o futuro. Não há medo aqui e agora. A não ser que o pensamento se aproxime. Quando o pensamento se aproxima, é no formato do passado ou do futuro. E quando ele se aproxima, ele cria uma entidade aqui presente que é o pensador. Esse pensador tem a crença de existir como alguém que viveu algo no passado e que não quer que isso se repita no futuro. Mas como esse tipo de medo, nós temos diversos outros medos. Mas todos os medos, observe de perto e você irá perceber que todas as formas de medo, elas estão direta ou indiretamente ligadas a um modelo de memória, que é basicamente o pensamento. Portanto, o medo e o pensamento estão numa relação íntima, estreita. É a presença do pensamento, sustentando a imagem ou a ideia de alguém presente que viveu aquilo ou que poderá viver aquilo. A estrutura, a raiz, a base do medo. Portanto, não se trata de vencer o medo, como se houvesse um inimigo lá fora que você aqui pudesse vencer. Aqui se trata de tomar ciência de que você, como o pensamento, sendo o próprio pensador, isso não se separa. É a presença do pensamento, o próprio pensador. Assim sendo, você é a presença do medo. Então, descubra o que é olhar para o pensamento, sem colocar esse alguém. Então, você presencia esse desfile de imagens do que ocorreu, mas não coloca mais uma entidade presente. Então, é só uma memória, uma lembrança? É apenas um pensamento. É quando o pensamento assume uma identidade que surge o pensador, surge você com medo. Assim, temos que eliminar a ilusão desse eu. E isso representa o fim do medo. Não é vencer o medo,
a liberação do modelo da consciência do eu, da consciência egóica. E assim temos a verdade da revelação daquilo que aqui está presente, que é apenas pensamento. E se isso perde a importância, o pensador se dissolve e o medo se desfaz. Nós não sabemos ficar num contato íntimo, direto, com o momento presente, com aquilo que está se mostrando aqui, porque estamos sempre fazendo essas escolhas. Quando é ruim, desagradável, queremos nos livrar. Quando é agradável, nós nos apegamos, nos agarramos, seguramos aquilo. Queremos sustentar conosco. De qualquer forma, estamos alimentando esta dualidade, esta separação, esta qualidade de modelo de pensamento programado, que é condicionamento. Soltar isso requer esse olhar, esse perceber. Sem o eu. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos e transformadores do que os vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença à sua volta. Um campo de energia, de poder e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre de maneira espontânea, sem nenhuma técnica, sem nenhuma prática, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes e podemos ter um vislumbre, uma compreensão real dos assuntos que tratamos aqui no canal. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.